De fato, a Bíblia diz: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque pecamos, morremos. A maldição traz a morte. Podemos tentar satisfazer a lei de Deus por conta própria, mas a Bíblia nos diz que se guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos em um só ponto, somos culpados de todos e merecemos a morte de quem é amaldiçoado. Tiago capítulo 2, versículo 10. Agora considere a mesma maldição, mas numa árvore diferente. Na verdade, uma cruz também feita de uma árvore. Nós, em nosso estado lamentável e culpado, estamos condenados diante de Deus. Merecemos a morte adequada para quem é amaldiçoado, a morte eterna. Mas, em tremenda misericórdia e imensurável graça, alguém apareceu e pagou o nosso preço de resgate, nosso preço de redenção. Alguém que disse: eu morrerei a morte que este maldito merece. E fora da cidade de Jerusalém, uns 2000 anos atrás, foi que o santo, inocente, sem pecado, Filho de Deus, Jesus Cristo, pagou o preço do resgate. Ele foi amaldiçoado por nós, morrendo a morte reservada para aqueles que são amaldiçoados. A lei declara maldito todo aquele que for pendurado em uma árvore. Não tendo pecado próprio, ele pagou integralmente o preço que a lei de Deus exige por nossos pecados. A Bíblia diz que Cristo padeceu por nós, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 21 ao 24. A Bíblia diz mais: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Ao lermos João capítulo 19, versículo 17 e 18, lemos assim: e levando Jesus às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Ele foi pendurado nesta horrível cruz e recebeu a zombaria e a blasfêmia dos homens, zombaria e desprezo. Mas o mais importante da sua crucificação foi nas 3 horas mais sombrias da história deste mundo. Ele tomou sobre si a santa ira de Deus, e agora ele oferece uma bênção de salvação para o pecador que crê nele, em vez de uma maldição e condenação eterna. Tendo ele pago o preço da nossa redenção, ele oferece a você liberdade da escravidão do pecado e da maldição da lei. Quão abençoado será em um dia vindouro habitar para sempre onde está a árvore da vida, pois Apocalipse capítulo 22 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, e nem de luz do sol, porque o Senhor, Deus, os ilumina, e reinarão para todo sempre. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 5. Será que você já é aquela pessoa que não está mais sobre a maldição de Deus e está assim sobre a bênção da salvação? Cada pessoa não salva ainda permanece condenada. Não tem um estado intermediário. Ou a pessoa está salva ou está perdida. Ou a pessoa está salva ou ela está condenada. Não existe meio termo. Não existe em cima do muro. Todos os que estão em cima do muro estão perdidos. Todos os que estão em cima do muro também pertencem ao lado do maligno. O mundo já está condenado.
Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Ou seja, o mundo não estava na UTI vegetando e precisava apenas de um reforço para tirá-lo da UTI. Não, o mundo está condenado, está morto em ofensas e pecados. O que o mundo precisa é de vida. E esta vida, a vida eterna, recebe todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.